Não, mas não é a primeira vez que você... Não, digamos, eu não sou assim, um fenômeno de aceitação crítica. A minha carreira é uma carreira... Eu acho muito feliz, eu gosto muito do meu trajeto, mas a aprovação crítica é uma bênção que acontece às vezes. E nesse caso foi... Unânime. Foi unânime. Eu nunca tinha vivido uma unanimidade tão grande, Ju. E faz bem, né? Nossa, nossa. E não é mérito só meu, não. Na verdade, o mérito é da peça, daquela invenção, né? Esse fabuloso musical chamado Um Violinista no Telhado. É sensacional, é realmente... É deslumbrante. E tem histórias na própria... Você sabe que tinha um ator que fazia na Broadway, chamado Zero Mostel. Genial, Que era, genial. E não fazia o papel principal. Mas William Goldman dizia o seguinte, que qualquer papel que o Zero Mostel fazia, a peça passava a girar em torno dele. Mas ele era o Teve. Ah, ele fazia o Teve? Ele era o leiteiro. Que a peça gira em torno do leiteiro e de sua família. Suas 5 filhas, a mulher, vivendo numa Rússia difícil, pelo Jeremy Robbins. Ele não fez o filme. Não, exatamente. O filme foi feito por um brilhante ator israelense chamado Topol. Um trabalho deslumbrante dele, divino, tão divino que ele ficou prisioneiro do personagem até hoje. É verdade. Até hoje, o Chaim Topol. É um trabalho deslumbrante. Não teve dúvida. Quando o personagem casa com o intérprete, né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Esse seu visual ficou sensacional. Que bom. Não só a barba e o cabelo também. Pois é, eu acho que eu posso fazer uma minissérie bíblica na concorrência. Um Abraão, não? Tranquilamente. Tô meio patriarcal, não tô? Não, e outra coisa, se não tiver a barba, dá para fazer um belo maestro. Também. Eu, se fosse você, esse cabelo, eu só parava um pouquinho atrás e deixava como tá. Deixava assim? Tá lindo. Eu adoro, encaracolado. sem nenhuma viadagem, eu adoro fazer. Eu adoro fazer isso, João. Aqui atrás, tá vendo? Olha lá, as mulheres fazem isso. Agora imagina como maestro, que tem que sacudir mesmo. Nossa, assim com a mão, Isso, ajeita isso. e tal. É muito importante a caracterização para o personagem, né? Não, eu acho que É fundamental. É muito importante. 50%, pelo menos, né? Concordo. Agora, na reta final, de repente, pinta uma gripe. Como é que você driblou? Eu me lembro que eu falei contigo no telefone. Você ficou sabendo disso, né? Eu fiquei assim, arrasado, de meu Deus. Você foi tão gentil comigo, sua produção também. Essa entrevista era para ter sido feita antes. E eu tive alguns problemas. Na verdade, eu entrei para o musical e aprendi muitas coisas, uma série de coisas. Lidei com dificuldades físicas de infecção viral, infecção fúngica, uso de cortisona, porque o ator de musical é parecido com um atleta de ponta. Ou com um ator de ópera, ou com um cantor de ópera. Exatamente, ele não pode falhar. Ele não pode falhar. O ator do texto falado pode falhar. O ator do texto falado, ele pode estar gripado, um pouco rouco, ele chega e fala, mas o cantor, ele tem que emitir aquela nota mi lá em cima, né? Não há como driblar essa situação. E, de repente, eu vi que os atores de musicais são condenados a uma disciplina espantosa. Você sabe que eu encontrei uma vez com o Chico Buarque, se não me engano, na Esbate, e ele dizendo, eu não vou precisar fazer show agora, porque eu me lembro qual era, se era Gota d'Água, algum que estava em cartaz, que é um musical dos vários geniais que ele fez. Eu falei, mas por quê? Ele disse, não, você não sabe o pânico que é fazer uma turnê, que você tem que estar cuidando da voz. É incrível. O ator não pode dar um dia, ele pode estar rouco. O personagem fica rouco. Né? Exatamente. Não tem problema. É complicado. E você passou por esse... Passei um perrengue terrível. Drama. Mas o personagem na peça, inclusive, está sempre conversando com Deus, o querido Deus, ele está sempre conversando com ele. E às vezes a vida é um pouco assim, né? Ela, ao mesmo tempo que te dá uma glória, digamos assim, mundana, uma glória vã, mas é uma glória. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele te dá uma contrapartida e alguns percalços da vida real, né? Eu acho que a glória só é vã para os outros. Pra gente é importante. Claro, claro. É maravilhoso. É o nosso sonho, é o que nos nutre, nos alimenta, né? Mas olha, eu lidei com essas dificuldades e foi muito bom, porque me deu traquejo, né? E eu estou numa equipe sensacional, enorme, mas uma equipe que fez uma criação rara e de muito privilégio. Quem é que teve a ideia de convidar você para fazer um musical? Como é que...
Porque essas coisas é que eu acho fantásticas, né? Meio mediúnicas. Na verdade, Ju, a gente vai plantando, né? A gente vai plantando, vai jogando umas sementes aqui, outra ali, e acaba dando certo. Você se lembra que há alguns anos, 2007, eu estive aqui com você cantando algumas canções de Catulo da Paixão Cearense, no musical que eu mesmo fiz, sem patrocínio e tal. Na Marra. Na Marra, e foi maravilhoso. Esse musical do Catulo também talvez tenha sido um degrau que tenha me trazido até aqui, sabe? Pode ser. E outro musical que eu fiz em 96, com Aderbal Freire Filho também, sobre um Rio de Janeiro caótico e horroroso. Mas não tinha essa... Não tinha a estrutura do musical americano. Exatamente. Eram tentativas. O Catulo também nem era musical. Era uma peça de Catulo onde eu introduzia umas canções, né? Agora, estar com uma dramaturgia de musical americano tão maravilhosa como é essa peça, com as músicas de Jerry Bock, que são deslumbrantes, com a coreografia de Jerome Robbins. A própria, né? A própria, a gente refaz a coreografia original de Jerome Robbins. Quer dizer, tudo isso nos dá uma sustentação. É como se você estivesse viajando num transatlântico de grande competência. Agora, quando você começou, o que te impulsionava? Você achava que queria ser ator, ou que queria ser cantor, ou que queria ser bombeiro? Que é o sonho de muita criança. Eu já quis ser jogador de futebol, eu já quis ser escritor até, eu já quis ser escritor. Mas desde o início eu achei que me apresentando em público era interessante. Eu descobri isso numa aula de declamação. Uma aula de declamação. Uma disciplina que infelizmente não existe mais hoje em dia, né? A arte da declamação. A gente declamava poemas. Eu estava na primeira série ginasial. Não sei o equivalente hoje. Talvez sexta, sétima série. E numa aula de declamação eu vi que eu chamei a atenção das pessoas. As pessoas me olharam com atenção, assim, ficaram presas. Da sexta série, né? Tinha o quê? 13 anos. Por aí, 13 anos. E aí? E na aula de declamação eu percebi que as pessoas ficavam interessadas em mim. Você nunca esqueceu uma poesia que você ia dizer? Brancos. Já. Um aluno, digo com 13 aninhos. Não, ali não. Sempre fui muito dedicado, eu sempre fui muito esforçado. Acho que eu tenho mais esforço do que talento. Não concordo. Mais persistência do que inspiração. Vamos ver umas fotos, o que tem para mostrar. Deixa eu ver. Fotos da peça. Esse é o Teve, o leiteiro. Vamos lá. As filhas, a família de Teve, aí os russos padecendo aquela coisa horrorosa que aconteceu contra os judeus, que eram os chamados pogroms. Na Rússia czarista, os judeus foram muito perseguidos. Eles não tinham direito nem de ter terra, Ju. Eles recebiam concessões para morar em alguns lugares, ficavam ali até que fossem expulsos. E não foi um só, né? Foram vários. Vários. Vamos mais. Uma cena com Soraya Ravelli, uma atriz maravilhosa, uma parceira de cena formidável. Olha aí. Teve sua filha, que está indo para o campo, para a Sibéria, para encontrar um namorado, o amor da vida dela. E quantas pessoas em cena? São 42 atores, cantores. É uma montagem excepcional, rara, né? Vamos falar um pouquinho do lado